Bom dia, a paz a todos. Vocês estão bem? Glorificado, exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos vocês, nos livre do mal. Eu gostaria de fazer um resumo da história de Jó. Certo? Vou centralizar melhor aqui o telefone. Então, está no capítulo 1 de Jó, a virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos, né? E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviaram e convidaram as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, íntegro, né? Reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme de Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não contendas a tua mão, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam e tomavam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a ele. E eis que deram sobre eles os sabeus e tomaram os moços, feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a boas, no caso a nova, né? A notícia, no caso, né? Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo do céu caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só escapei para vir dar a notícia. Estando ainda ele falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada. Ou seja, destruiu as casas. Teve o último, parece que foi um vento forte, e morreram os filhos de Jó, né? Morreram os gados, acabou com os gados. Aí aqui tem no capítulo 2 a adversidade e a aflição de Jó. Então, novamente, houve outra reunião. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e íntegro, temente a Deus, desviando do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a mulher dele disse: ainda retens a tua sinceridade, a tua integridade e a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer louca, qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo ele, mal que tinha, vieram, cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, o Biliade, o Suíta, o Zofar, o Naamatita, e certamente, juntamente, condoeram-se, né, e vieram a consolar. Na verdade, os amigos de Jó, eles ficaram perplexos do estado que Jó se encontrava. Claro que eles se sensibilizaram com aquela dor de Jó. A princípio, eles ficaram perplexos e não falavam nada. Mas depois eles vieram a dizer a Jó que se eles estavam passando aqui, que ele estava passando todo aquele sofrimento por conta de pecados de Jó. Então suspeitava que Jó estava passando tudo aquilo, não via, na verdade, a natureza do sofrimento de Jó, que seria o Senhor permitindo aquela situação e depois transformaria a vida de Jó e retribuiria tudo em dobro, não é? Porque a história é muito extensa, nós sabemos que a história é muito extensa, mas procurei fazer um resumo da história. Então, assim, Jó nunca blasfemou contra Deus. Teve uma hora assim de extremo sofrimento que ele assim fez um lamento, né, por conta de tudo aquilo. Ele fez ele apenas blasfemou contra a data do nascimento dele, né? Questionou assim por que ele tinha nascido para estar passando naquela situação, que melhor que ele não tivesse nascido. Então ele amaldiçoou a data do nascimento dele, mas ele nunca blasfemou contra o Deus vivo, todo-poderoso. Ele continuou adorando ao Senhor, mesmo em meio a tanto sofrimento, e o Senhor, ele deu outros filhos a Jó, restaurou a saúde dele, as finanças, né, ele passou a ter novamente, restituiu em dobro tudo que ele havia perdido e principalmente a saúde dele, e ele glorificou cada vez mais o nome do Senhor. Então, assim, amados, trazendo para a nossa realidade, a nossa vida, nós passamos às vezes por muitas adversidades, não é? E isso nós não gostamos, nem gostaríamos de ter passado, de virmos passar. Nós muitas coisas não entendemos, mas isso também é bíblico, que por amor ao Senhor nós seríamos injuriados, perseguidos e teríamos, né, momentos de aflições. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O justo passará por muitas aflições, mas o Senhor, na sua palavra, diz que nos livraria de todas elas. Então, que nós tenhamos
busquemos termos uma fé inabalável, embora saibamos que isso não é uma coisa fácil, não é? E nós sabemos que o justo ele vive por fé, não por vista. Então nós temos que crer, porque nós cremos num Deus vivo, todo-poderoso, que se nós estivermos nele, tudo posso naquele que nos fortalece, não é verdade? Assim é tudo bíblico. A mensagem que nós temos que ter em nossos pensamentos, nossos corações, praticarmos, é trazer para a nossa vida, né? Tirar desse contexto, tirar dessa passagens bíblicas e de outras que tem na Bíblia, qual a lição que Deus quer nos trazer na atualidade, no dia de hoje. Que nós tenhamos, como está escrito no Salmo, eu vou até ler para vocês, todos nós, o Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor permanecem. Não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam. Nós podemos até sentir o impacto, né? Quando vem algo ímpeto, assim, um ímpeto, quando algo, uma má notícia, nós nos abalamos, não quer dizer, nós não somos de ferro, nós somos seres, corpo, alma e espírito. Nós podemos sentir até aquela aflição, aquela coisa, né? Mas, momentaneamente, mas que nós busquemos. Não é a força do nosso ser, e sim nós ficarmos totalmente na dependência de Deus e sabermos que nele nós podemos todas as coisas e que buscando nos fortalecer no poder dele, na força, no poder dele. Quando o Senhor diz que quando nós nos achamos fracos, é que somos fortes, porque a fortaleza vem dele, não de nós. Então, aqui, ó, como está no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Com que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Nós sabemos que, como está escrito em Jeremias 17:7, bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem. E quando a Bíblia diz homem, ela diz gênero, se refere a gênero, homem e mulher. Bem-aventurado o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança também nele está. Então, maldito o homem que confia na força do seu braço, né? No outro homem e na força do seu braço, na carne. Então, nós temos que nos basear exatamente, buscarmos, né? Isso é um exercício diário. Nós devemos buscar estarmos em espírito e buscando a força, nos fortalecer na força do Senhor. Porque por nós próprios, nós não podemos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo é baseado na força do Senhor, no poder dele, na força do poder dele. Então, a gente deve buscar nos fortalecer na força do poder do Senhor, usando a ferramenta principal, que é a oração, baseado nas escrituras, na espada, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a verdade. Então, buscarmos nos fortalecermos, buscando a sua presença, orando sem cessar, vigilantes. E a certeza temos de que ele é por nós. O Emanuel, Deus conosco, ele será o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé, não é? O justo, ele vive, como está escrito
Deixa eu ver se é 2 Coríntios ou é 1 Coríntios 5, 7. Me parece que é 2 Coríntios. Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. E se precisar, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai. Então, 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Aleluia, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O seu amor nos constrange. Amados, eu sei que tudo assim, a gente lendo, parece ser fácil. Não é fácil. Quem disser que isso tudo é fácil, a pessoa está se fazendo mentiroso. Uma mentirosa. Não é fácil. Tudo muito difícil. Mas, como a própria palavra do Senhor diz, que a fé não é pautada, não é baseada naquilo que nós vemos. Nós temos que primeiro crer para ver. A mensagem, justamente a mensagem bíblica diz: o justo viverá por fé, não pelo que vê. Então, nós temos que crer. Jesus, em todas as escrituras, ele tem as mensagens: se creres, verás a glória de Deus. Então, a gente precisa crer. A fé, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza, é a convicção do que nós esperamos e a prova do que não vemos. Então, nós temos que buscar. Não é uma coisa fácil. Não é. Só quem é temente a Deus, quem coloca Deus em primeiro lugar e sabe que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele tem prazer em abençoar. Ele é abençoador. Todo aquele que o busca, que confia nele, espera nele, que o busca em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ele, a palavra dele. E nós temos que reconhecer que a honra, a glória, ele não divide com ninguém, como está escrito em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a imagem esculpida, quer dizer, nem a própria mãe dele, nem a própria mãe, Maria, ela é a mãe de Jesus. Mas eu sempre falo, sabe, gente, porque tem muitas pessoas ainda presas em tradições e diz que tem a Deus, que sabe que o Filho do Senhor, ele veio com um propósito para nos salvar, mas fica preso em tradições. Então é bom sempre lembrar que o Senhor, ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade e em exclusividade. O Senhor, ele não divide a glória dele, nem com objetos, nem com ídolos, nem com deuses estranhos, nem com espíritos enganadores. O único espírito que nós devemos clamar, buscar a sua presença, é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Paráclitos. E é promessa do Senhor que aquele que ama a palavra dele, o Pai o amará. E ele disse: ele virá a esse, nós viremos a esse e faremos nele morada. E é promessa do Senhor que estaria conosco, o Espírito dele, até a consumação dos séculos. Então nós devemos buscar a sua presença, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós buscarmos nos fortalecer na força do poder do Senhor. Sempre através de quê? Da espada, da oração. Como está escrito em Tiago 5, 13 ao 18, aliás, ao 16, que o poder da oração
de um justo pode muito em seus efeitos. Não é verdade? Então, nós precisamos sempre buscar em oração a presença do Senhor, entrega total, estarmos sempre. O que é que ele fala em Mateus 6,6? Quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E a oração que ele nos convida a fazer, nos ensina, é a oração do Pai Nosso. Ele fala em intimidade, relacionamento, porque muitas pessoas estão presas em tradições de imagens, estão presas achando que Deus ainda está no madeiro. Deus não está mais no madeiro. Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele, através do seu sacrifício, nós podemos tomar posse, nós tomamos posse, todo aquele que crê, que confessa diante dos homens que o Filho dele é o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador, essa pessoa é salva. E quem o rejeita, no dia que o Senhor, o Filho de Deus, vier buscar os eleitos, vier buscar os verdadeiros adoradores, aquele que não se arrependeu, que não entregou a vida para Jesus, não se rendeu, tendo reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa já está condenada. Vai para o Hades e no dia que ele vai fazer a separação, né, exatamente no dia que ele vem, ele vai ressuscitar primeiro os mortos e vai separar aqueles que em vida serviram ao Senhor, eles terão seu corpo, né, restaurado em glória e serão arrebatados junto com os outros salvos. Mas aquele que negligenciou, aquele que deixou sempre assim, que tem gente que vai empurrando com a barriga, tem gente que vai dizer, amanhã, não sei quando, eu ainda sou muito novo, eu sou muito nova, e a gente não tem ideia de qual vai ser o último dia, a última oportunidade que o Senhor dará para essa pessoa se render ao Senhor. E ela corre o risco, ela corre o risco de perder a vida, porque um dia todos nós vamos partir da terra, e essa pessoa perder a vida sem ter se reconciliado com o Senhor, ter reconhecido o Senhor. Então, essa pessoa, ela não vai ser salva, né? E perde a salvação da sua alma, e é um tormento eterno, porque nós sabemos, né, isso é bíblico, é tudo bíblico, que o inferno, ele é um lugar de tormento, onde haverá ranger de dentes, pessoas vão ficar queimando no lago de enxofre, de fogo e enxofre, eternamente. E o pior de tudo, isso é eterno. A pessoa vai ficar. E quem vai para a Cidade Santa vai desfrutar com o Senhor na glória. Como diz o próprio louvor, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Quer dizer, não haverá dor, não haverá pranto, não temos dívida para pagar, né? Não vamos pagar energia, porque o Senhor é a própria luz. E assim, é tudo bíblico. E nós não vivemos aqui na terra mar de rosas, ninguém está mentindo, né, gente? A gente passa por muita luta, coisas muito difíceis, meu Deus. Só a força do Senhor mesmo para nos ajudar a sobrevivência, a sobreviver. Tudo está na mão do Senhor. Ele tem um controle, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra e tudo que nela há. Então, nós vivemos na dispensação do Senhor, nós vivemos na graça, não é? Quem toma posse da graça pode desfrutar das coisas de Deus, mas embora aqui na terra nós ainda estamos
sendo preparados e passamos por muitas adversidades. O Senhor não nos enganou, Ele falou que nós teríamos momentos de muita dificuldade, mas que nós tivéssemos fé, buscando nos fortalecer na força do poder dEle. Eu te amo em Cristo Jesus e te desejo que você seja abençoado, sua família seja abençoada, que o Senhor nos livre de todo mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Amados, busque uma vida de santificação, consagração ao Senhor, desde madrugada que eu estou em oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.